Boa noite a todos e todos, começando mais uma segunda insurgente. Hoje o nosso convidado, um grande amigo, Lula do Espírito Santo. Eu queria dar uma informação para quem está assistindo. A gente não tem como responder a pergunta porque o celular fica afastado. Então, depois que terminar, hoje vai ter uma apresentação de música também. Aí a Márcia compartilha no Instagram. Lá nos comentários, aí pode passar pergunta para mim, para o Lula, para o Samuca, para todo mundo. Bem-vindo, Lula. Obrigado. Estamos juntos aí. Sempre começando pelo início. Começar pelo fim fica mais complicado. Começar pelo fim fica muito mais rápido, né? Mas estamos aqui para bater esse papo com os casos, ele vai conduzir aqui as coisas. Eu tomei a liberdade de convidar dois amigos que permearam esses anos todos de música. Prometi uma delação premiada a eles vieram, mas sem troca de cerveja, né? Mas vou contar tudo. Lula, você nasceu aonde? Eu sou carioca, de Marechal Hermes. Marechal Hermes. Subúrbio do Rio de Janeiro, Marechal Hermes. Família de músicos? Nada, nenhum. Começou conosco, começou comigo e com meu irmão. São vocês dois só? De irmãos não, somos três. Três. Eu sou o caçula, o Espírito Santo é o mais velho e tem uma irmã chamada Virgínia. Não tem roteiro, então eu vou perguntando assim, aí, na hora que você falar alguma coisa, o Samuca, a Judeta, aí a gente vai dar... Daqui a pouco a memória lembrar, já está. Pois é. Mas se você já fazia música lá no Rio, aí depois, quanto tempo você tem em Niterói? Você acha que é uma boa pergunta? Eu vim para Niterói quando eu me casei, em 76. 76. 1976. Mais ou menos foi quando a gente se conheceu. Nos conhecemos em 77, 78, em algum botequim, não lembro qual. Lembrando que o botequim que a gente bebia, tinha um ali perto do Cine São Bento. Aí estava eu, o Palavra Fácil, que é meu irmão Paulinho, o Lula, Hilton, a gente estava bebendo uma cerveja. O Lula pede uma cachaça e um picolé de goiaba. Era a dieta, né? A dieta. E o Hilton pega a cerveja e joga leite, que era muito bom para a saúde. O Hilton a que ele se refere é o Hilton, dono do Candombeiro, falecido recentemente, em novembro, né? O pouco que eu aprendi do samba, e eu acho que aprendi muita coisa convivendo com eles, pagodes, né? Pagode, hoje eu comentei com o Ricardo Rente, que teve uns pagodes lá também, era muito bom, na sua casa. Na casa dele, levando dança, cavaquinho lá. Pois é, aí eu ia aprendendo um pouco. Não aprendi a sambar, cantar, eu não sei mesmo, desafio no carnaval, aí fiz as gravuras, mas você já tinha grupo de samba lá em Marechal Hermes? Não, quando eu comecei a tocar, a aparecer por Niterói, ainda não tinha. Nós éramos o Vissum, que a gente começou aqui no Teatro da UF. O Vissum começou aqui? O Vissum não começou aqui, mas ensaiava aqui no DCE da UF. Conseguimos um espaço lá e ensaiávamos lá 2 vezes por semana. Aí que eu comecei a frequentar. O Antônio morava também? Também não, nem que nós morávamos no Niterói. Vocês vinham para cá para o Cachaçal? Não, eu vinha para ensaiar, ensaiava no DCE e voltava para o Rio. Dava nem tempo. Nessa época era só o Vissum ou você já fazia um samba também? Não era só o Vissum. Minutagem aqui, agitada, depois está fazendo isso. O Reinaldo e Renato Zacarias. Reinaldo cantor, e depois denominado Príncipe do Pagode, e o irmão dele, Renato, que trabalhava comigo nos Correios. Eu fui funcionário do Correio muitos anos. Isso, aqui no Niterói ou lá no Rio? Sempre no Rio. No Rio. Nunca trabalhei. O Renato lá em cima da hora, né? Isso, os filhos de um ex-presidente e de uma presidente da ala das Baianas. O Paulão era do Leão de Iguaçu? Paulão Tenente Leão de Iguaçu, foi presidente do Leão de Iguaçu. E tocou conosco também no Eles que Digam. Eles que Digam. O Dito Feio. Paulão tocou um pouco no Eles que Digam também, Samuca chegou a ainda tive um pouco dessa grandiosa a gente chamava dos dois. Eles que Digam tinha um Dito Feito também. Dito Feito era só choro. Só choro, né? Era toda uma garotada aqui de Niterói, Maionese, Alexandre Romanado, André Góes, que já faleceu do Clarinete. Já na garotada aqui, egressos da banda de Salesiano, que a gente foi regimentando, eu, Kleber, Teles, o Bandinho,
Paulão do Pedro A Candeiro. garotada, né? É. Eu, Valdese, André, a garotada. Né? Vocês começaram a tocar o Bissungo aqui em Niterói, no Rio, mas no Rio. Isso começou no Rio. No Rio. Começou em 74, se não me engano. Mas no Rio. Começou como um trio. Isso era museu, meu irmão Espírito Santo e Rui, que era o violonista. Depois o Rui saiu e entrou Carlinhos Codó, Isso. filho do compositor e violonista já conhecido Codó também. Depois o meu. Aí, não, o Wilton foi bem mais à frente. Depois entrou uma irmã do Carlinhos Codó, Leninha. Saiu, não durou muito tempo, saiu. O Bissungo, em sua longa vida, deve ter tido uns 630 músicas. Né? Só eu e o Antônio que permanecemos desde o início. Você é o cofundador. Cofundador. Peguei um pouquinho também do terceiro, Bissungo. depois deles, aí entro eu, 77. Aí a memória vai ficar um pouco complicada, que é 78. Nós abrimos o museu porque Paulinho trabalhava, o Paulinho falava atrás, meu irmão trabalhava na Rádio Fluminense, e o Cláudio Boacer fez um projeto de lei que passava o museu para a Prefeitura de Niterói. Aí nós fomos contra, vencemos a questão, era final do governo do Chagas Freitas. Aí, pois não, isso aí então vocês vão resolver com Brizola. E era ditadura. Foi a primeira ação assim, mais politizada que eu fiz, que eu fiz o primeiro encontro de artistas de Niterói. Aí o Paulinho, você e eu me orientaram, nós fazemos o Bissungo, o Ariel Varenga, o Aniceto. O que eu ouvi, essa aí que eu não tenho certeza muito, mas eu queria que você comentasse, que era Bissungo era uma música de negro presidiário, por aí mais ou Não menos. exatamente presidiário, mas é quase uma consequência do negro presidiário da Ainda mais ditadura, né? Mas não era com essa intenção, não. Mas é Era o que a gente chamava de música de baixo, né? música de baixo. A gente mexia muito com samba, mexia com música africana, basicamente dos países lusófonos, né? Angola, Moçambique, Cabo Verde, e por aí. Guiné-Bissau um pouco, mais Angola e Moçambique. A pesquisa eram vocês dois, os cofundadores. Não, a pesquisa sempre foi trabalho do Antônio, né? Antônio. Ele sempre teve mais o viés do pesquisador, até hoje. Ele que pesquisa, levanta as coisas, aí quando entra o trabalho musical, aí é que eu encosto, né? Para ver harmonia. Eu acho que eu comecei a ouvir o Bissungo em 78, porque acho que já tinha essa música. Sim, já tinha, entrei em 77. 77. Então nesse viés de pesquisa também para a minha praia mesmo, de nordestino e tal, o O sergipano. show que a gente fez no Jandingara, você disse que foi que ano? 78. 78. Era uma música que, assim, eu já não conhecia muito samba. Aí estava interessado pela questão de cultura, artes visuais, trazer a cultura, que era a resistência ainda do samba. Chorinho também, né? Chorinho reiniciando, né? E a gente trouxe. Eu, lembrando assim, eu não tinha conhecimento do que vocês tocavam, não. Eu tenho, mas está lá nos HDs. Tem. Você tirou foto. Eu tenho a nossa memória aqui. Mas eu não estava acostumado, o pessoal não estava acostumado com a música do Bissungo. Nem o samba também não estava. Como nunca até hoje, né? O samba era samba enredo. Porque nessa época que o samba, anos 70, meados dos anos 70, é que o samba começa a ter uma difusão maior, né? Porque ficava muito restrito a ideia de compositores de escola de samba, né? Os compositores de escola de samba faziam samba para as escolas de samba, mesmo os sambas de terreiro, que é tudo isso que você ouve hoje, só eram cantados nas quadras, né? Ainda tinha muito pouco samba. O boom do samba veio mesmo com a Beth, que veio arrastando o fundo de quintal inteiro, todos aqueles compositores do Cacique de Ramos, depois mais à frente da Zeca. Mas antes disso era muito restrito. Antes disso, quer dizer, um pouco mais antes, era carnaval, né? Era Música de carnaval e escola de samba. Não exatamente nessa hora. Né? Houve um boom midiático ali, né? Que elevou, né, aí as musas do samba ali nas quadras e Quando o samba começou a vender, né? Eu me lembro que frequentando os pagodes, ainda era
fundo, samba de fundo de quintal de verdade, que era no fundo da casa, e era o samba mais raiz, né? A ideia de raiz, para mim, é sempre um pouco imprecisa, né? Raiz porque é velho, raiz porque ninguém arranca. Aí tem que ver com o Samuco, né? Que é o coroca da história. Mas tem uma coisa interessante nesse mundo samba, que quando o samba começou a ir para os rádios e para as gravadoras, teve um fator interessante que foi que o choro teve um boom também em cima da mesma época. E toda aquela garotada de classe média, garotada boa, que tocava choro, que eram basicamente todos brancos, ajudaram muito na hora de acompanhar esses caras. Porque aí tinha os 7 cordas, tinha as flautas, tinha os saxofones, os clarinets, que a rapaziada do samba não tinha, né? A rapaziada do samba, às vezes, tinha lá um violãozinho para acompanhar, o resto eram 300 percussões, né? que era o que podia ter. Né? Os 7 cordas hoje custa R$10.000, ninguém naquela época podia ter 7 cordas. Mas a garotada de classe média não estão fazendo crítica ruim a eles, não. Estão dizendo que eles ajudaram nisso. Porque quando os caras começaram a ir para os estúdios, esses caras de choro eram os mais habilitados para acompanhar. Em 78, a gente fez o Aniceto Alvarenga, quem deu um valor foi o Cássio Tocunduva. A gente brincava, o Cássio Tocunduva está aqui. Se você for buscar a ficha técnica desses discos de samba do final dos 70, anos 80, você vai encontrar toda essa garotada de choro, Pedro Amorim, o Carreiro, Maurício Carreiro, Luciana, você vai encontrar isso com o Nelson Carreiro, com o Nelson Cavaquinho, através do X também, né? E o Maurício era o sobrinho, era como é que é? O Copinha, era o Copinha, o Carrilho mesmo. Carrilho. E aí a família já era musical ali, e eles foram seguindo, né? Eu me lembro que tinha um programa de rádio que eu comecei a ouvir mais samba, que era o Adeuzão. Adeuzão tá vivo até hoje, graças a Deus. Amigo da madrugada. Adeuzão Alves, amigo da madrugada. Adeuzão. Aquele era samba, Só tinha samba. entrevista, tinha uma tal de carta do índio, que teve um período que ele via aquela carta do índio. O índio americano não pode cuspir no chão. Ele levantou a carreira de muita gente. Muita gente. Tinha um outro também que tinha um cabelo branco, assim, parecia um anjo barroco. Nossa, tá falando do Hermílio. Ele tinha programa de rádio, pelo menos que eu lembro. Não, mas ele era produtor. produtor de samba, né? Produzia, Foi da Funarte, muito né? bem profissional. Foi presidente da Funarte. Foi presidente da Funarte. Foi quando lançaram o disco de Cartola, né? Isso. Tudo nessa época. Quando veio Cartola, lançaram tudo. Foi nessa época. Qual era o nome Mês daquele de projeto? 70 a 80 que O projeto da Funarte. Pixinguinha. Projeto Pixinguinha. Pixinguinha, para tirar arco-íris e Pixinguinha, vocês rodavam o Brasil inteiro, né? Exato. A gente foi, nos inscrevemos e não conseguimos entrar no tal do projeto lá da Funarte. Eu também. Viajava quinteto violado e mais não sei o quê. Eu ia lá para perto de você, era em 78, eu ia projeto arco-íris, ia dar aula de xilogravura em Roraima. Mas aí não rolou, rolou para todo mundo. Chegou na minha hora, como dizia o Nelson Sargento, o carro empacou na subida. Eu conheci o Nelson Sargento no Centro Cultural, a diretora era Maria Rita, ele fez uma exposição, ele fazia umas pinturas. Fazia as pinturinhas, os do Neco, cartõezinhos. era Mangueira, Portela, Salgueiro. Tinha uns cartõezinhos que ele fazia, um cartãozinho de verde, para vender. Fala mais um pouco, você me ajuda, que eu vi que você tem boa memória também. Então, para a gente desenvolver mais um pouco o Vissumo. Sim, paramos aonde? Paramos em 78, ali no Museu Pegar, já que vocês acompanharam também o Aniceto sozinho, se eu não me engano. Fizemos um período, fizemos uns 4 anos acompanhando a Aniceto do Império, em vários projetos, palco sobre roda, Paulo projetos municipais e projetos estaduais, viajando no Rio de Janeiro, acompanhando a Era Aniceto. importantíssimo falar na época como a cultura, como o Estado, né? a instituição, o Estado guia a cultura. Né? Você pode palco sobre roda, aquele negócio, uma ideia fantástica. Era um caminhão que era adaptado como palco, com todo o equipamento de som e luz, que rodava várias cidades da capital, várias cidades aqui da Grande Rio, e todo o interior. Né?
o caminhão parava numa praça, baixava a tampa e virava um baita de um palco de quase 30, quase 25 metros, né, mais ou menos. Caminhão da casa da banha, né? Da casa da banha. Uma carretona mesmo. Da carretona. Sim, que era da. Eu lembro que era de uma dessas casas aí de supermercado grandão. Casas da banha, ou Sendas, alguma coisa assim. E carregava aquele. Cedia o cavalo, né? Que era a cabine, puxava aquele balcão e tal. E todos os artistas populares da época participavam desse projeto, né? Nós fizemos bastante com Clementina. Normalmente fizemos várias vezes um combo que éramos nós acompanhando Clementina. Nós o Bissuva. Nós o Bissuva, exato. E o conjunto Nosso Samba acompanhando o Xangô da Mangueira. A gente nunca misturou o Xangô Godô nem Clementina com ele. Ah, é? Era sempre separado. O conjunto Nosso Samba, um grupo de samba genial que tinha na época. A época era. Hoje eu estava ouvindo o partido do Anicel e ele fala que dois partideiros, se eu não me engano, antes dele, eu queria ter gravado isso o Anicel, ele começa a cantar um partido alto, mas ele cita esses dois que não podem ser esquecidos e eu esqueci. Um deles, com certeza, era o Geraldo Babão. O Geraldo, ele gostava muito do Geraldo, que era um partideiro, um versador muito bom. Morreu cedo, dado as suas preferências etíricas, ele morreu muito cedo. Preferência. Já vi. Tinha um outro que é Roberto, tem até o Aniceto com ele, com a voz bonita. Ah, não era partideiro, Roberto Ribeiro? Roberto Ribeiro. O Roberto era só cantor, ele compunha alguma coisa ou outra, mas não era partideiro. Deve ser partido já com letra feita. Pronto. Partido pronto. O Aniceto é um dos fundadores, dos criadores do Partido Alto? Não. Eu acho que ele foi um dos maiores propagadores, mas eu acho que ele não fundou. Não existe nem a menção ao fato em si de quem foi. Uma coisa coletiva, né? Cultural, que foi aparecendo e foram aparecendo os diluidores. Né? A Aniceto era a maior expressão de diferença, na minha opinião, dos partideiros, dos versadores do Partido Alto, que é arte que já não existe. Né? Ele fala ali que o partido batido na mão quando não tem cavaquinho, não. Mas isso é uma coisa muito antiga. Né? E ele fala de chula. Chula raiada, que era uma levadinha, que era menos samba, era mais, nós como se fosse não é uma toadazinha, né, mas é uma batida diferente desse samba que existe hoje. Que tinha muito no interior também. Né? Puxado mais pro calão. É isso que eu queria dizer. Calangueado. Mais calangueado. Porque a gente está no Bissuva, a gente volta, mas aí depois eu conheci o grupo de vocês, que tinha o Paulão também, que era já mais de samba, né? Já na fase. Nossa, tá falando de Bissuva ainda? Não. Depois a gente volta pro Bissuva. Tá, ok. Então o Paulão teve no Eles que Digam. Eles que digam, né? Paulo Tenente. Paulo Tenente. Era nós, eu, Kleber Baldurini, Samuel Pandeiro Paulo Tenente de Sul, Carlinhos Codó, Iva ainda de violão. E vocês também fizeram um torneio, essas coisas? Esse grupo deles, a gente tocou muito mais em Niterói. Né? Mais em Niterói. Porque a gente tinha como ponto de apoio um bar chamado Pau d'Água, que era em Piratininga, que por acaso era propriedade do Paulo Tenente. Ele comprou, era muito bom. E a gente parou lá. Lá a gente fechou com o Nelson, os dois Nelson, Cavaquinho, Tenente, Sargento, Tenente do Paulo e Moreira Geral. Mas nessa época durou o quê? Uns 3 anos mais ou menos. Durou bastante, então. Durou bastante. Ótimo. O dinheiro rariou, as dívidas se tinha volumaram, aí o Paulo resolveu vender o bar. Aí veio o filhote. Antes, né? Não tinha uns dois casais que ficavam lá? Vamos falar um pouquinho alto, porque Mas senão a pelo voz menos não chega. o áudio. Não, eu lembro que tinha uns dois casais que ficaram lá durante um tempo também. Pau d'Água? No Pau d'Água. Mas como tocando? Não, ficavam ali. Era o dono. Era eu e Márcia e ele e Vilma. Eram vários.
Vários casais ficavam lá. Alguns nem eram casais antes, ficaram depois. Depois Depois, viraram um casal, o bar fez casal. Também, o bar também fez isso também. Até o fim do papo a gente lembra. Aí eu vou avançar um pouco, Ok. mas a ideia do que o Ito tinha uma coisa assim mais radical, eu sempre conversava com ele e era muito samba. O Ito era samba, ele conversava sobre samba e ele falava por isso que eu não lembro, não sei se ele usava a palavra, mas samba de raiz, samba mesmo. Daí ele vai criar o candongueiro, né? Foi mais ou menos nesse período. A designação de samba de raiz é uma designação muito sensível. O que é um samba de raiz? É um samba velho? É um samba feito da moda antiga? Isso é uma preferência de cada um. Eu vou mudar assim, samba moda gosto de falar antiga. Tudo é samba. Esse só para contrariar da vida, raça negra, tudo é samba. Tudo é samba. Você pode designar como um samba ruim, um samba que eu não gosto. Eu prefiro olhar da seguinte forma, é bom e é samba. Alguns até não são bons. Porque o samba não é uma concepção filosófica. É samba, é ritmo. O cara faz um samba que não é muito legal, deixa ele viver a vida dele e colher as consequências do que ele faz. Não precisa ficar rotulando. Tem muita gente que entrou no samba, eu não sou um crítico, mas tem samba que eu não gosto, que era assim, samba que fazia moda, ganhava dinheiro, lançava lá o LP, como é que era? Pau de Sebo, né? Pau de Sebo era comum na época, juntavam 6, 7 compositores, cada um tinha uma faixa. Ele lançava lá e daqui a pouco os caras sumiam, mas era a sua forma de divulgar. Divulgar, mas tinha isso aí o Wilton comentar, aprendi muito conversando com ele, bebendo cachaça com ele. Teve um pagode na sua casa, que o Paulo Palavra Fácil inventou de fazer o Angola Baiana. Sim. Aí fomos eu, Wilton e Paulinho pra cozinha, aí tinha coração, rim, fígado, e toma cachaça, toma cerveja, corta aquelas carnes todas, a mão do Wilton saía pedaço já. O Wilton inventou a água em pó. Água em pó. Era só botar água que estava resolvido. A gente já estava muito doido. Essa loucura. A Julieta deve lembrar desse samba de raiz, tá vendo? Naquela casa ali em Itaipu, perto do Mar à Vista. Tinha um cara Na que... minha casa. Sua casa. Sua casa. Eu não sabia se era sua ou era dele aí. Eu aluguei. Aí tinha um cara que no outro dia, porque começava quinta-feira, né? E eu rolava até domingo. Aí teve um dia que o cara acordou, acho que era um domingo, um cara do marinheiro. Roubando meu celular mais uma vez. Estou falando para o pessoal entender que é um break. Não é o terremoto da Turquia, não, né? Você lembra do nome dele? Era um cara Eu não sei porque que isso aqui pagode, a gente acordou, mas isso aí é irrelevante. Voltando pro candongueiro, foi nessa época que ele pensou e criou o candongueiro? O Wilton tinha tempo, desde o bar do Paulão, do Saudade, ele tinha vontade de ter uma casa dele. E antes dele abrir a casa, a gente fazia umas rodas de samba na casa dele, o bar sempre foi esse onde que eu ele queria morava. lembrar, Né? roda de samba. A gente fazia umas rodas lá. Esse é o termo correto. Mas aí não tinha nenhum intuito comercial. A gente ia para lá num sábado à noite, cada um dava um dinheiro, comprava cerveja. Aí Ronaldo Bandolinha aparecia, Rogério do Pibe mais Pivo dava aparecia, eu ia, Kleber Teles, o bandolinista ia. E não tinha um elenco fechado. Aí ele começou a fechar e cobrar. Organizar isso, né? Organizar. Aí depois organizou montando uma banda fixa para casa, que eu sempre falava com ele, que às vezes ele tinha problema, que ele contava com quem aparecesse. Mas nem sempre aparecia, às vezes apareciam 4 violões e nenhum cavaquinho. Aí eu falei, não, tem que fechar essa formação 80, aí. né? 80. Início de 80. Aí ele começou a profissionalizar a casa, né? O primeiro passo real não foi cobrar, foi montar a banda, né? Aí ele tinha uma banda garantida para comprar o que quisesse. E depois começou a montar a programação, aquela coisa que hoje a gente chegou, onde chegou, né? Virou essa grande casa. Foi uma referência, né? Com certeza, eu diria que nacional. Nacional, porque aí eu não tenho esse conhecimento, mas eu acho que no perfil que ele Foi montou. nacional.
todos os artistas de samba do Rio iam lá, praticamente todos. Poucos não foram. Pouquíssimos não foram. Muitos. E está até hoje, né? Apesar do falecimento do Milton. É um cara que continua funcionando. O Ivan O Mendes sábado continua. lá estava ótimo. Marquinhos Diniz. Muito bom. Quero ver, né? Passando na rua? Sim. Lá mesmo. Fala um pouco da sua carreira, de quem você tocou, e o disco que você... Já falei aqui bastante. Em todas essas bandas que eu comentei, bem ou mal eu estava lá, né? E a gente fez, sozinho fora do Viçúvio, por exemplo, eu fiz alguns trabalhos de samba e show aqui em Niterói, basicamente. Fizemos discos na Niterói Discos, um de chorinho com o grupo Dito e Feito. Depois fizemos um grupo de samba com Barraco Total. Esse grupo a gente excursionou, fez Portugal, fez África. Claro, nenhum deles vendeu muito, né? Nunca teve uma grande vendagem. Eu acho que a Niterói Disco, ela não tinha proposta de evento. Ela fazia. Ela repassava 800 CDs de disco para vocês. Não era Depois foi CD, né? não era um compromisso dela fazer esse trabalho de. Eu me lembro que alguns amigos, eles iam fazer o lançamento, aí já era CD, aí chegava no bar, aí trocava CD por cerveja. Rapaz. Não tinha esse intuito, mas também não tinha. Foi um projeto muito importante, porque ele, inclusive, pouca gente pensa, mas o projeto, inclusive, levantou muito estúdiozinho pequeno em Niterói, que a premissa também era que os trabalhos fossem feitos por aqui. Então os estúdios que tinham, os mais aparelhados, um pouco menos, faziam parte do serviço, o outro fazia outro, deu uma incrementada boa na cena de gravação mesmo. Começou com vinil. Eu tenho vinil de vários aí. O disco nosso de chorinho foi feito no vinil, o Barraco Total já foi CD. O Zé Catimba, aqui de Niterói, eu tenho o vinil dele. Tem vinil de vários outros assim. E alguns CDs. O Barraco Total, eu tive o prazer de fazer a capa, né, uma xilogravura, né? Foi você, cara, eu nunca perguntei pra esse cara, esse grande lance, assim. O Barraco Total foi pra África, né? Tocar samba. A gente sempre, quando a gente conversa sobre isso, fala de assuntos da... O que eu quero perguntar, que nunca perguntei pra Lula, foi exatamente como é que foi sair daqui com a banda de neguinho, tocando samba e vai pra África, tocar samba na África, cara. Porque eu não me lembro assim, de um grupo, claro que... A Prefeitura de Niterói tinha os projetos de intercâmbio com Portugal. Marcos Gomes, basicamente, encabeçando esse grupo. E algumas vezes eles fizeram encontro com a África aqui, inclusive. Né? Eles iam muito intercâmbio com cidades portuguesas e com alguns países africanos. E a nossa viagem foi parte de uma troca desse intercâmbio. Né? Eles nos mandaram junto com uma exposição de fotografia do fotógrafo Magno Mesquita, que é aqui de Niterói. Bom Um excelente fotógrafo. Então foi um pacotão, nós tocando samba em 5 cidades portuguesas e mais Cabo Verde. 2 cidades de Cabo Verde. Tocar samba na África, Cabo Verde é um país engraçado, né? Porque ali é fruto de muita mistura, né? Eles ficavam na cara da África ali, todo mundo que vinha, antes de entrar no continente, dava uma meia parada ali. Tem que pensar em Então todo mundo, tem pouco negro retinto em Cabo Verde, quase todo mundo é mulato, e de olhos verdes e azuis. A mistureba foi grande. E é um país que tem, basicamente, como fonte de renda, turismo, não tem agricultura e pesca. Na época que nós fomos, 70% dos adultos nascidos em Cabo Verde viviam fora. Cada navio que passava leva um bando para trabalhar, ou vai para a Europa, ou vai para outros países africanos. E a receptividade foi ótima. Era um festival de música que existe até hoje, chamado Festival de Santa Maria, na Ilha do Sal. E bastante visitado, frequentado por bandas africanas, cantores africanos do continente, um outro europeu. E a gente caiu, não vou dizer de paraquedas, mas caímos bem. E eles gostam do Brasil, né? Cabo Verde é fascinado pelo Brasil.
Martim da Vila rei. Cabo Verde, Moçambique, Guiné, é um negócio fantástico. Outra coisa, Niterói, né, cara? Sempre foi esse precursor com esse negócio de cultura, né? No país Nordeste, tem alguns estados que produzem muito, mas Niterói é assim como se fosse o propulsor desse incentivo cultural do cacete. Eu sempre estava comentando comigo sobre isso. Sempre teve, Niterói sempre teve uma atitude, né, de incentivo. Nos últimos anos, isso até no reflexo nacional, né? Nos últimos anos, todo mundo parou, né? Tudo parou. Nós éramos capital, no dentro de Niterói, nós éramos capital, então o interior, Campos, Macaé, Bom Jesus, vinha todo mundo para cá. Eu morei muito tempo no Marcino Fonseca, tinha bonde na época, aí a gente via de bonde para a praia de Caraí, aí depois começamos a vir de táxi, aí mudei para o Ingá, na época da Redentora, eu vi o primeiro dia do golpe militar, e a gente tinha uma cultura, tanto que depois me ajuda, Márcia, prefeito que era médico, Valdemir Bragança, ele pegou um período ruim, porque o Moreira foi o primeiro prefeito que a gente botou assim, e ele largou a gente. Aí a rebarba ficou com o Valdemir. Aí o Jorge assumiu, o Jorge veio para o lugar, mas o que ele fez? Ele pegou todo o pessoal de cultura da cidade e trouxe para dentro do governo. Aí ficou fácil, né? Mas fácil, parece que era fácil, mas não era. Né? Não era. Nesse encontro de 78, que era o primeiro encontro de artistas de Niterói, eu estou lembrando aqui, eu fazia o samba e uma mesa redonda para discutir o samba. Tinha um Ari Araújo comentou. Sim, nosso amigo, foi fundador do Apóstolo do Samba, lá no Rio. Aí na questão, não me lembro se era de pretos, negros, quem montou a mesa foram os negros. Que puseram a esmênia. Marceneiros fizeram a mesa, é isso? Fizeram a mesa, a composição da mesa. Aí Marceneiros, sim. quebrou o pau antes de começar, porque era uma branca presidindo a mesa. Mas, porra, todo mundo preto, colocaram a branca. Aí alguém chegou e disse assim, olha só, o que a gente sabe da nossa origem foi ela que ensinou, que era professora de história. Aí eu vou tocar num lance que agora a negritude já está em pauta, né? Mas como é que era isso naquela época? Era isso. Era isso. Bom, nós temos o irmão dele, Espírito Santo. Taxava como radical e tal, porque o cara sempre foi muito inquieto e nunca aceitava esse tipo de coisa. Nós temos que saber lidar, né, com esse tipo de coisa, não ser condescendente. Vai saber lidar, tem que ter diálogo, não tem jeito e tal. Vira um pouquinho para mostrar o sabor. Eu e o Espírito Santo falando sobre esse papo de racismo, que é um negócio louco, éramos abordados assim na rua, o policial chegava assim, e nos abordar, documento, carteira profissional assinada, e mostra a mão, não sei o quê. Mas eu sou desenhista projetista, trabalho com arquitetura. Mostra a mão, não sei o quê. O que é que você tem? O que é que você sabe fazer? Eu desenho arquitetura. Então faz um desenho aí pra mim, tipo assim. Os irmãos ficam falando isso com a gente. Pô, a gente viu dois pretos aí, paramos e tal. E o irmão dele, que a gente, nessa época, era um negócio muito sério. Era um negócio sério, E o cara sempre foi radicalizado. O cara foi parte de luta armada, né, o irmão dele e tal. E a gente, eu, como Lula, tinha a parte do diálogo, né? Não vamos sair na porrada direto, não. Vamos ter que dar primeiro um papo. E a gente sabia que tinha como tinha de agir com a polícia, né? Se você estivesse no cu da madrugada, sozinho, tinha que sim senhor, pois não, etc e tal. Senão, os caras te matavam. Então, tinha de ter esse diálogo. Que nada, e ia pro pau, e racismo, tudo era racismo. E era uma época difícil também, porque todos os grupos importantes que foram criados na época, o IPCN, o próprio Movimento Negro Unificado nos seus primórdios, era uma época de muita ansiedade das pessoas. Né?
todo mundo querendo, não era mostrar serviço, mas todo mundo querendo participar. Né? Então os conflitos eram os mais, as discussões às vezes eram as mais banais possíveis. Você discutia coisas assim que você não discutiria normalmente, porque todo mundo queria acertar. Né? E a experiência era quase nenhuma, né? Talvez os grupos estruturados que existem hoje. Né? Aqui tinha um parque aí, eu não me lembro o nome, e teve um bate-papo na UF, no campus da UF, e eles vieram para cá. E era o CEPA, Centro de Estudo do Brasil. Ali eu aprendi muito. Ali eu aprendi muito. Eu ouvi os caras falando, Era mandado. Centro de Estudo Afro-Brasileiro, tudo Mandado. muito bom, né? Mãe d'água. Mãe d'água, mãe d'água. Era o Mãe segundo d'água, andar, mãe d'água. Mãe d'água. Mãe d'água, aqui do lado aqui. E é difícil que todas as vaidades afloram, né? Então, além de buscar espaço para que a discussão florescesse, às vezes tem que também se administrar os talentos divergentes e as ideias mais divergentes ainda. Mas valeu a pena, porque isso criou o start, né? Deu coisas. start. Foi o start. Daí que surge o Curral das Éguas. Isso aí é muito anterior, isso aí, exatamente O isso. fundador, O Antônio? não, o Curral das Éguas, ele surge quando? Aquela ali é bem O tempo forte. Né? exato, anos 80 também, por aí. Vocês já cantaram em 78. Não cantaram, lá no É? foi quando eu conheci, absoluto. É que eu só tenho memória de 82 para cá. É uma visão, né, do nosso local, né? O Curral das Éguas, um local de subúrbio, uma favela, etc. E o Curral das Éguas, na verdade, é a metáfora da violência, né? Porque nós morávamos em Padre Miguel, em bairros que margeavam a linha de ferro central do Brasil. Então tinha a Vila Militar, inundaram de quartéis, o trem passava da Vila Militar e entrava em Realengo. Entre a Vila Militar e Realengo tinha uma favela, que era tão brava, que o pessoal que morava em Padre Miguel era apedrejado por ele, no meio do caminho. A miséria era terrível. Quando o trem passava levando um monte de mão aqui pela sorte que vivia em Padre Miguel, esses que moravam antes apedrejavam o trem. Eu me lembro que um verso assim que é onde o dono da sorte dá azar. E chamava o Curral das Éguas porque eram onde os cavalos, os batalhões de cavalaria ficavam os currais deles, ao longo da linha ferra, e as favelas foram se criando ali por dentro. Né? O seu irmão fez agora o Quilombo Louco. Eu não lembro dos versos. Eu já ouvi uma várias vezes, mas é um funk, né? É um funk. Quilombo Louco, cada favela no Brasil. Isso. Quilombo Louco, foi Mateus que pariu, depois da Lance Bodoc. a Lance Bodoc, a pistola Glock, o fuzil. É. É por aí. É por aí, Eu falei com Porque você. a ideia dele é que cada favela que existe no país é um quilombo. Né? É. O quilombo moderno é o quilombo da violência. O seu irmão, ele recentemente, não, o tio, Doutor por Natário Saber, Notório Saber, da UFRJ, ele da tem- Escola de Música. Ele Né? tem já livros publicados também. Ele tem um livro publicado chamado Do Samba ao Funk dos Amigos. É. Está bem para tirar de boa, para ser usado aí até em escolas. Né? Ele é uma referência, né, para essa Eu acho que sim, o pesquisa. estudo de cultura negra é uma grande referência. E aí, Samuel? Eu, como fiel escudeiro do companheiro aí, do irmão, que veio herdar o Co-escudeiro. Co-escudeiro. co-escudeiro, cu-escudeiro. Então, porque era essa herança, esse gosto também pela pesquisa e tal, que depois ficou junto com o Espírito Santo, com o Antônio, minha força para trabalhar com pesquisa, né? Que eu sempre me dediquei também a isso, e foi através do Antônio também que me incentivou a fazer boa parte do nosso trabalho, de pesquisa primeiro com o Espírito Santo, com o Antônio, e depois eu vindo logo em seguida a Remote, que íamos visitava as congadas e as grandes manifestações, que vinha de rei no interior do
Espírito Santo, Minas Gerais e tal, e eu e meu espírito íamos mais juntos e trazíamos lá umas pangadas e tal, e inseríamos no nosso repertório e tal. E aí levava para Zé de Lula fazer as harmonias para adaptar, que é um trabalho interessante isso, né? De adaptar uma música assim, não folclórica, mas com esse viés, com esse entendimento folclórico, e levar para o urbano entender isso, né? Como colocar um sungo, né, que tem aquelas harmonias do cara folclórico, e tinha que esse trabalho de pegar música, preparar, colocar de forma compreensível para o povo urbano, né? Isso que era um trabalho legalíssimo. Não, isso era um tipo de trabalho. É isso que eu estava tentando lembrar. Na época da mineração. A gente tomou conhecimento disso através de um pesquisador mineiro chamado Aires da Mata Machado, o Antônio estudou de profundidade, que fez essa compilação disso, e escreveu um livro, é um pedaço do livro, não é um livro sobre isso só. Um dos capítulos do livro, ele fala desses campos de trabalho que eram chamados de sungo. O sungo, né, literalmente quer dizer fundamento. Aqui é um gengibre. Ah, sim. Foi feito pelo nosso amigo Samuca. Olha, recomendo, hein? É bom para... A venda em todas as casas do ramo. A venda em todas as casas do ramo. Brevemente vai estar aqui no Yorubá. Menino, isso é um negócio sério, né? Magreza, prisão de vento, encravada, você pode dar a minha mão no seu pai, galera. Deixa eu mostrar para a galera aqui. É bom, é bom. Olha, eu estava com a garganta meio prejudicada. Só a garganta? Não, mas tinha garganta, começou a nascer uma agora. Vai nascer uma agora. Fica com a palavra fácil. Fica com a palavra. Não, é que Paulinho era o palavra fácil, porque ele não falava, ele bebia muito, ele já parou de beber, tem acho que 20 anos. Soltava uma borbulha, mano. Eu falava muito. Eu que apresentava lá o pessoal no museu, aí o Lula, poxa, esse é o palavra farta. Cara, mas era muito engraçado, não sei se a Judeta vai lembrar, eu tinha que apresentar o Aniceto e ali o Alvarenga. E o Alvarenga entrou com um machixe, mas agora é um machichão, e fala assim, ó, diz aí, ali é o Alvarenga, o samba falado, o malandro que não cai com fita. Eles brincaram porque na época a Beth Carvalho gravou um samba do Alvarenga, que era lá, ela chorando, o que é que ela quer? Pancada não é, já dei que era a letra original. O Alvarenga, acredito, pelo que eu soube na época, pedido da Beth, mudou o verso da música porque ela não queria cantar pancada não é, já dei. Aí ele mandou pancada não é, já sei. E a Beth gravou esse verso, pancada não é, já sei. Só que o Aniceto, o rei da ranhetice, no dia, em pleno palco, resolve cobrar da Alvarenga. Mas, meu compadre, me explica aquela história de o senhor admitir a mudança de uns versos de sua autoria. Aí eu não conseguia responder por quê, e o Aniceto ficou. E depois ele fez um verso. Hoje está difícil. Tá difícil. Ele fez O celular é o gengibre. O Alvarenga. Aí, meu povo, vocês podem pedir. Tinha 8 músicas ensaiadas. Era você, o Reinaldo, o Cássio Tocondô, o Ailton, o Pandeiro. Aí ele repetia, o rapaz repetiu a madrugada inteira. E depois foi um evento, porque aí o Lula começou a programar shows também lá. Aí trouxe o Geraldinho Azevedo. Cara, o Geraldinho falou assim, agora eu vou cantar a última música. Ele falou, não, fiz. Aí ele foi lá na cantina do Adão, tomou um conhaque, voltou, aí cantou. Agora terminou. Não, ele subiu, acabou com a garrafa do conhaque. Ele cantou. Geraldo Azevedo? Geraldo é engraçado. Ele é muito. Teve até um show, né, do Aniceto com o Alvarenga lá no... Foi isso que a gente falou agora fora. Esse eu fiz lá com... Você estava lá também. Agora eu ia perguntar uma coisa, que o Wilton era muito generoso. Aí ele falava assim, vai vir aí o que ele vai cantar, é um samba jongado.
eu não sei o que é. Fala um pouco dos estilos, vocês dois, dos estilos que rolava ali. É de onde? Que tinha lá no Ingá e também nas rodas de samba. Porque tem você falou agora. Assim, o samba machuchado, tem lá o samba calangueado e tal. Porque, cara, esse lance, samba é mó barato, né? Samba vem de agora, não adianta. Tem samba de moda, samba de maluco, samba de... Deu a batida de samba, o compasso, aí, meu irmão, você aumenta ou diminui o andamento, vira outra coisa. Eu acho que o celular é queria ficar na mão da massa, e agora ela consegue focar em todo mundo. Só. Um falou ali, ela vai... Tava querendo dar uma ideia. Vocês não estão entendendo. Então, entendendo. Mas essa história de samba jogado, samba machuchado, é uma alteração no acento que você dá, e não chega a configurar um gênero, não é Não, gênero. É uma forma de tocar. Igual a grosso modo existe chorinho, né? Chorinho não é um gênero, chorinho é uma forma de tocar. Tem valsa, tem shot, tem samba, tudo você pode transformar em choro, dependendo do arranjo que você faça e da forma que você faz. Não existe um gênero em si fechado. Jazz, você tem jazz com um andamento rápido, um andamento lento, entendeu? É a forma. É a concepção daquela música dentro de uma escola, de execução, né? A Judeta falou, e estou falando porque você está me ajudando a puxar assim, um assunto. O Cartola, eu comecei a ouvir antes, mas tem um disco que a capa dele parece uma capa de jazz. Tem as melhores músicas para mim, você não conhece tudo, então... Preto e branco? Preto e branco. O primeiro foi Marcos Pereira, né? É da Marcos Pereira. É da Marcos Pereira. Marcos Pereira? É da Marcos Pô, Pereira. esse ali para mim Foi da Marcos Pereira, ele que relançou. Ele que relançou. A reentrada do Cartola. É desse bonitão. Com essa capa, parecendo preto e branco, ele só assim com aquele... Alguém dizia que aquele nariz dele era junto com o óculos. O Alex saca o Leonardo de Cartola, botava o óculos e o nariz ia junto. O que era aquilo? Alguém sabe contar o que é aquele nariz preto? Foi um problema na pele do nariz que ele teve, como se fosse um eczema, alguma coisa. E quando a pele do nariz ficou espinhosa. Como tem espinha? Sim. Espinha que dá no rosto, deu só em cima do nariz. Aí fez um enxerto. Foi retirado, esse tecido foi retirado e colocado um tecido em alguma parte do corpo dele que era mais escura que a cara. Aí por isso que ficava aquele nariz diferente. Aí tem esse maluco aí tocando com Cartola, cara. Lá no... Que parada foi aquela? Hoje os meus 15 minutos de fama, né? Tocando com Cartola. A foto é minha, tá? Eu dei pra ele. Não foi eu que tirei, não. Você, eu tinha a foto. Você que a foto física. Física. Por isso que tá com a... Aí ele foi lá em casa, me empresta essa foto. Eu falei, claro. Mediante o quê? Mediante o quê? Perdi. Por um chão de dinheiro na mão. Mas ele merece, porque ele, o artista... Ele falou engraçado, porque era um festival de música que tinha no Teatro Gil Vicente, na Faculdade de da Avenida Chile. E o Cartola tinha sido convidado para aparecer. E tocávamos nós, tocava Sidney Matos, Davi Tijo, que era do Boncadinho. Tá vivo esse né? E quando o Cartola chegou, ele chegou sozinho. Ele e uma senhora lá na época que não era a Dona... Chegou lá, que ele estava tocando Cartola ruim, aí trouxe violão, não, aí juntamos na hora. Estava o Sidney Matos, que fez violão, Marlui Miranda, estava fazendo violão, Marcos Zama, que foi percussionista do Caetano Veloso, também estava, e eu de cavaquinho, né? Só que eu estava começando a tocar cavaquinho. Né? É mesmo? E aquela época era tudo microfonado, não tinha muito equipamento para só guitarra mesmo que você usava, o resto era tudo microfone. Então ele começou tocando uma música que eu conhecia, né? Chapei no microfone. Na segunda eu já não conhecia, eu fui sair, né? E o cara do som ficava lá desesperado. Acho que posso ver. Aí acabava, vinha uma outra. Umas três que eu estava dançando, eu tirei da não vou pagar bico. Se fosse plugado eu estava ferrado, mas não era. Quem tirou a foto? Milton Montenegro. Pois é, eu vou chegar no Milton Montenegro.
que você fez baseado em Não, mas eu não conhecia ele. Eu fui conhecer quando eu fiz parte do Sistema Nacional de Cultura. Ele votou em mim para ser delegado, quase prendiu todo mundo. É mesmo? Aí ele, pô, o cara conhece, mas eu não sabia que ele era do samba também. Ele foi da Ação Libertadora Nacional também. Pegou. E fez capas de discos assim. Grande fotógrafo. 30 anos. Ah, é? Os discos da Bete Carvalho, quase todos são capas Pois dele. é, foi Não diria surpresa. todos, mas quase todos. O seu irmão me falou disso, olha, eu não sabia. O Wilton passou a foto. Mas como é que você aprendeu cavaquinho e depois você já vai também para as suas influências? Você Eu sou autodidata, né? Eu só fui estudar um pouco de música muitos anos depois. E você lê a partitura. Na trajetória do Missunga, quando a gente tinha uma ideia nova de um arranjo, aí alguém dizia, pô, um bandolim pegava bem, aí eu arrumava o bandolim e saía tocando. Aí eu aprendi um pouco de bandolim. Cavaquinho foi a mesma coisa, pô, aqui tu meter um cavaco, eu vou comprar um cavaco. Teve uma hora que eu estava tocando baixo igual o cavaquinho, violão igual o trombone, Vou botar um charango. 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 Isso já foi moderno. Moderno. Paulão, eu branco do Igá, apanhei muito do pessoal do samba. Nós fomos lá para São da Soares. Mas foi Paulão, acho que você foi. Aí cheguei lá, tinha um cara de cavaquinho. Eu não conhecia não. Aí falei assim, pô, cara, tô doido para aprender a tocar cavaquinho. Ah, é? Tá. Não pago uma cerveja aí. Paguei 4 euros só pela matrícula. Mas nunca aprendi. Eu fiz a matrícula, né? Eu fiz a matrícula. Mas a Márcia sempre comenta assim, qual é a pegada do cavaquinho, por exemplo, no samba enredo, forte ali, assim, não sei se é o forte. Aqui não é um negócio de sonho. Aquela velocidade que eles tocam. O cavaquinho puxa. E quando você está também num grupo de samba, o cavaquinho também puxa. Quando tem samba enredo, Não, quando tem samba. quando tem samba enredo, eu largo o cavaquinho na hora. Né? A faixa do microfone, né? O pessoal não gostava de samba enredo, me lembro disso. Vocês faziam a roda de É um negócio samba. absurdo, companheiro. É um negócio absurdo, uma digitação, quando chama o pessoal que toca. Porque o troço virou marcha, né? E começa a bater no surdo no teu ouvido, Fernando acelerando. Falcone falava muito da Acelerando. marchinha. Então chega uma hora, cara, que você tem que ter uma moleca muito bem treinada. O cara toca da escola de samba de 11 da noite às 4 da manhã. Ele passa os 3 dias para não parar, bicho. Vai para casa com a mão assim, acorda com a mão assim. Mal de Parkinson. Porque é bravo, Cara, você, não faz. diferente de um samba enredo de Silas de Oliveira, né? Interessante, aquele Agora o cavaquinho é um instrumento andamento, muito né? ingrato, porque o cavaquinho é um instrumento de pouquíssimos recursos. Pois É é. verdade. Ele com aquele bracinho daquele tamanho, Quatro cordinhas, né? solista de cavaquinho é um abnegado, porque você tem que estudar muito aquele trem. Estudar muito, porque tem muito recurso. O grave do cavaquinho já é o agudo de um instrumento, né? Então você é tudo lá no pico. Né? E os trastezinhos vão diminuindo, né? Claro. O maior tá aqui. Aí quando chega aqui, antes de chegar na boca do instrumento, já é um filete, quase uma agulha. Meio dedo. Tem que equilibrar o dedo ali para fazer alguma coisa. Aí você imagine um samba enredo como o samba enredo do Silas de Oliveira? Qual é o nome desse samba? Lá, aquarela Aquarela brasileira. brasileira e tal. Um samba enredo, né? Com esse andamento, né? Parecendo um rancho, né? Porque era assim. O samba era rancho, dentro do rancho. Não vem com essa pegada. Cara, E só acelerou, né? cara, só essa Cada você não entende ano, nada. O Pamplona reclamava muito. Enquanto o Pamplona estava comentando, ele reclamava lá, marchinha safada. Não aguenta, você não consegue mais contar um dedo porque está muito acelerado e não sei o quê. A Mangueira começou a resistir com aquele surdo de primeira. Eles acabaram juntando 8, 10 pessoas para fazer o samba enredo. Cada um faz um pedaço e desiste. Aí vem outro. Aí, imagina, como ele fala, imagine um cara cantando uma aquarela brasileira, samba enredo, porra, moleza pura, né? Show de bola, né? As harmonas toda bonita. Eu admiro quem faz, mas eu não faço muito sem fazer. Para divulgar a segunda de noite, eu ia buscar músicas assim, Nelson Cavaquinho, tem uma que é Juízo Penal, que eu acho ótimo.
tem Monarca. Eu ia pegando assim, mas tem umas que era muito difícil, você tem 13 segundos para abordar. Mas quem são assim os caras que você gosta de ouvir ou que conheceu também? Eu gosto muito do Paulinho agora, eu acho que o samba moderno. Paulinho começou com cavaquinho também? Eu não saberia dizer a cronologia da coisa, mas ele toca os dois muito bem, né? Violão e cavaquinho. Eu não sei qual foi o primeiro instrumento dele. Paulinho, Cartola, Nelson. Tem muito sambista bom, antigo. Dos mais modernos eu gosto muito do Zeca, que também parou de compor há algum tempo, né? Almir Neto. O Zeca tem um podcast com o Mano Brown. O Mano Brown é do samba, né? Sim, aí tava falando assim, cara, porra, é o seguinte, eu cantei muito Zeca Pagodinho, então assim, eu também cantei, canto até hoje. Falou. Todo cantor de rap brasileiro veio do samba. Lula, a gente teve uma experiência legal, foi no Natal da Portela, né? Que teve um lance do filme Natal da Portela. O filme Natal da Portela foi uma experiência interessante, né? Que a gente teve. Fizemos uma ponta no filme da Portela, no Paulo César Sarraceno. Imagine, né? Uma confusão danada, sempre assim, né? Sempre assim, né? Quando tem algo tão emblemático, tão maneiro de ser feito, aí a consequência, o resultado final tem sempre um problema, né? O cara tira a grana, faz não sei o quê. E o trabalho era fantástico, cara. A história, né? Ela comanda, Bossa Nova você curte também. Bastante. Nunca toquei assim profissionalmente Bossa Nova. Quer dizer, embutido na MPB, né? MPB. É samba, Bossa Nova é samba. Gosto bem. Garoto bonito. Bossa Nova também é Com samba. suas próprias. E assim. É uma galera agora, é uma provocação, porque eu discuto essa afirmação do pessoal do atual, que gosta do funk, não sei o quê. Mas, irmão, eu não sei nem como é que eu vou apontar essa provocação, mas vai ficar barato, vai ficar fácil. Eles não aceitam muito a bossa nova como sendo uma coisa assim, original nossa, aí o samba, porque o funk também. Essa é uma discussão complicada, porque realmente, com certeza, a bossa nova não é uma criação brasileira, originalmente. Ela é influenciada pelo jazz, pela canção americana, de modo geral, assim como o choro também não é. Né? O choro vem da valsa, das polcas, vem dessa coisa. Essa ideia de originalidade era muito perigosa. Eu acho que é perigosa. Nada em música foi criado assim, ó. Criaram o rock and roll. O rock and roll foi criado pelos ingleses, não foi pelo americano, não foi. É uma junção de muita coisa, basicamente música blues americano, mais algumas coisas. Pureza. Pureza e música é uma discussão complicada. Você que é um pesquisador, tem uma diferença da música negra do Rio, de Minas, né? Porque o tambor ele bate diferente lá. E lá pro norte também vai ter tambor de crioula, não sei o quê. Cara, tem um lance louco, assim. Você vai no Nordeste, tem uma influência árabe do cacete, né? Os ponteiros, completamente árabe. Repente é um negócio meio árabe. Tal. Pô, da norte da área. Entendeu? Em cada estado você tem a sua referência, exatamente a mesma coisa, tocado de forma diferente. O andamento, o neguinho toca o tambor de crioula, o andamento do compasso de 6 é uma coisa, aqui ele toca um pouquinho menos, aí vira outra coisa. Aí vira samba de roda, aí vira calango, aí vira... Todos eles têm a mesma A minha filha foi lá, ouviu um tambor de crioula. Se não tiver firme, vai baixar o samba. É igual maracatu, assistiu o maracatu de São Luís, muito forte, muito pesado. O cara falava que João Gilberto, que o Geraldo Pereira talvez não tivesse nem a noção que ele estava fazendo a bossa nova. Imagina, já tocou
um samba, o baiano aqui, o andamento de Bossa Nova. Como é que ele não tinha lançado? Eles que fizeram o nome lá de Bossa Nova. Porque tocou mais, né? mais chegadinho pra cá, virou Bossa Nova. As definições sempre vêm depois. Né? Pois é. Cria coisa, isso aí é isso. Isso aí é moda. Ele não fez São isso. os rótulos. Foi moda. Igual o pintor tá olhando lá, tá acreditando. Não, isso aqui é isso aqui é aquilo. É mais o crítico que vem depois e fala, não, esse aqui usou uma tinta pra cá, pra lá, aí vai trazer o rótulo. Tem vai uma fazer corrente que pesquisa, né? advoga que o reggae foi uma forma errada que os jamaicanos criaram para tocar música americana. Eles começaram, foram atravessando a linha do baixo, a linha do baixo foi fazendo assim, aí deu outra coisa. Ninguém sentou, vou criar um gênero chamado reggae. Não existe isso. Sabe, meu rei? Como é que você fez? Eu sei lá como é que eu fiz. As pessoas estão tocando ali. Imagina. Lá na frente E aí alguém... vai surgindo. A escola várias jamaicana, formas de assim, tocar. apareceu lá, né? Essa história Como que o samba você falou, apareceu. as formas de tocar. As formas de É, tocar vão a mudando. forma de tocar que Entendeu? vai. Aí vão surgindo os rótulos para Pra botar na caixinha. É. Mas as pessoas estão sempre saindo da caixinha. Você vai, bom, né? você vai no interior de uma... Esse cara É chegou arte, até a ter né? uma viola de coxa. A arte é sair da caixinha. Você viu uma, não foi? Não, eu nunca tive. Não foi não? Eu ia comprar, mas não comprei. Quando você chega no Mato Grosso, a batida do tal do cururu e siriri é um negócio tão doido. É uma coisa de índio com preto. Tem um tempo que está sempre no alto, né? Tipo algo chamado Keltara, né? Nunca está acertado o tempozinho da Uma música. conta que quase não bate, mas Quase bate. não bate baixo, engraçado. Mas aí tem no Brasil afora. Boi pintadinho, mineiro pau, tambor de crioula, Congada, né? Congada. das mais Maracatu variadas. diferente. Maracatu é Recife, diferente. maracatu é diferente. O maracatu é diferente. A batida. São mais de 68 batidas só de maracatu. Maracatu, Samba baco virado. também. Como é que é aquele carnaval com Zé Pereira, lá em Minas Gerais, em Mar de Espanha, perto de Bicas, perto de Fora? Tem muito bom, cara. Muito bom. O Zé Pereira tem aquela batidona. É. Eu ficava me sacaneando quando estava tocando com ele. Tocando o Zé Pereira, que batia aquele surdo bem lentão, quase atravessando. A Márcia já assinalou ali, cadê pra falar em batida aqui, até a percussão, cadê o Paulão? É assim, né? Cadê o Paulão? Fala do Lula. Vamos tocar um sambinha para fechar? Cadê o Paulão? Não, é assim, o Paulão. Ele sai por aqui. Vai a Fernando Cavaquinho para ele. Agora a gente vai ouvir um pouco de música, ou muita música. Pouca música para fechar. Vai fechar. E eu agradecer ao Lula, agradecer a Juveta, a Muca, esqueci esse nome, Estela, Paulão, esse vereador que veio aqui. Faltou uma coisa. O Lula fotógrafo, o meu Facebook eu perdi, aí me devolveu só que tem uns álbuns que estão fechados. E tem uma exposição do Lula com Marquinhos Valença. Poxa, Preciso pegar essas fotos, mas eu vou ter que achar a senha para entrar lá para recuperar. E eles fizeram música de um pedaço do centro. inclusive, mandou você falar que no ar, aqui pediu que ele vai ter que dar uma cópia de uma foto que ele tem lá de Aratiba, no Brasil. Quero uma cópia da tela, só me dá. Senão você está completamente errado. Falando no ar aqui, porque senão você... Comenta um pouco da foto enquanto eu vou buscar o... Olha ele ali. Paulão? Paulão, Paulão elegante. convocado. Convocado para falar. Para bater, para bater. Pra bater. Bater não. Pô, não faz isso com músico não. É para falar, Não que chama- falou o tempo todo. Agora Pô, não faz isso com músico não, bater um tambor, é tocar, pô.
Puxa samba, né? Vamos, vem cá, o Samuca não Não, veio não, aqui você pra foi falar aqui. não, né? Não, eu tô aqui, eu vou só no background. Vem aqui, ó. Eu vou fazer aqui uma paradinha, a gente vai fazer não, mas tem aqui, tem um pandeirinho pra ele. Não, já tá aqui, ó, a cadeira já tá aqui, ó. Eu fico pra cá, o Samuca aqui. Samuca, aqui. Garoto bonito. Olha, bonito, elegante, sincero. Bonito. Puxar a calcinha aqui pra lá. Ô Lula, eu e o Márcio estavam comentando. Então a gente conheceu você, né? Olha aí. Não, nós estamos aí. Tem que juntar, porque o meu telefone. A gente conheceu ela. Como a gente fala. É só você. Eu também só tenho um. Até onde eu sei. Agora acabou o entrevista. Agora, se você beber 3 desse aqui, uma mistura que eles fizeram lá, que eu não sei que mistura aquela de cachaça. Chá de macaco. Chá de macaco. É chá de coisa Chá de que a nega macaco, te deu pra tomar. Aquele que te deu Não é? Chá de macaco. Chá de coisa que a nega te deu pra tomar e tu tomou. Peraí. Faz pra cá. Você gosta? Você gosta? Isso aqui. Fazer um pupurrizinho pequeno só pra gente lembrar de uns sambas antigos. Eu queria ser asfalto pra você pisar em mim. Eu queria ser um cravo. Eu queria ter a vida no seu lindo coração. Eu queria beber água na palma da tua mão. Eu queria ser asfalto pra você pisar em mim. Eu queria ser um cravo. Eu queria ser a vida no seu lindo coração. Eu queria beber água na palma da tua mão. Fui um louco, resolvi tomar juízo. A idade vem chegando e é preciso. Choro. Meu sentimento é profundo. Perdi minha mocidade na hoje, maior desgosto do mundo. Fui um louco, resolvi tomar juízo. A idade vem chegando e é preciso. Choro. Meu sentimento é profundo. Perdi minha mocidade na hoje, maior desgosto do mundo. Num vagabundo me tornei quando você me abandonou. De sentimento até chorei. Meu coração quase parou. Hoje não sei o que fazer. Bebo demais para esquecer. Triste na rua, vejo a lua que se esconde para não me ver sofrer.
num vagabundo me tornei. Quando você morreu, em suicídio até pensei, mas a coragem me faltou. Hoje não sei o que fazer, eu vou demais para esquecer. Deixe na rua, vejo a lua que se esconde, para não me ver sofrer, para não me ver sofrer. Vou pelas minhas madrugadas a cantar, esquecer do que passou. Trago o vento marcado, meu rosto simbolizando o gosto. Quero esquecer em vão o que perdi, meu pai, e a mocidade que não volta mais. Vou pelas minhas madrugadas a cantar, esquecer o que passou. Trago o peito marcado, meu rosto simbolizando. Quero esquecer então o que perdi, não tem mais, que a mocidade que não volta mais. Os lábios beijei, nunca não apaguei, só restou saudade de ilusão. Hoje olhei no espelho, vi meus olhos vermelhos, e os meus enganos. Eu vi uma ilusão. Hoje olhando no espelho, eu vi meus olhos vermelhos, como ligadeiro. Eu vi uma ilusão. Vou pelas minhas madrugadas, vou pelas minhas madrugadas, vou pelas minhas madrugadas, vou pelas minhas madrugadas. Ok, caboclo. Muito bem. Obrigado, Zé. Esse espaço maravilhoso, né? Como diz o Paulão, a gente está no meio das palavras, né? Estamos aqui Recheado. cheio de palavras. Encerramos? Encerramos? É você que comanda. Um abraço, gente. Obrigado aí pela audiência. Muito Seja o bom. que for o que Deus quiser. Boa sorte.